entrar aqui no capítulo das anomalias congênitas, tá? As anomalias congênitas, elas são relativamente frequentes da gente ver, né? 1 a cada 500 nascidos, né? Aumentam as evidências, né, de que algumas anomalias podem predispor, né, na vida adulta o paciente a hipertensão arterial e doença cardiovascular, né? E na população pediátrica, gente, aproximadamente 40% das crianças que vão para insuficiência renal crônica, né, a causa, né, é anomalia congênita. Tá? Então, daí a importância da gente conhecer, né, quais são. A gente didaticamente vai dividir em anomalias de número, anomalias de tamanho, anomalias de rotação, posição e fusão, anomalias da pelve e do ureter, né? Então, começando pelas anomalias de número. Gente, honestamente, anomalias de número, anomalias de tamanho, o próprio nome, né, já te dá a caracterização da doença, tá? Então, agenesia renal. Não se formou um rim, ele vai ter um rim único, né? Então, a ausência completa de tecido renal por uma falha na embriogênese. Se bilateral é incompatível com a vida, se unilateral, geralmente é um achado incidental, né? Quantas vezes a gente não viu? O paciente nem sabia, né? Ele vai fazer um exame lá por algum motivo, exame de rotina ou por outra causa, e aí acaba descobrindo que tem um rim só. Tá? Aquele rim que sobrou vai ter o quê? Hipertrofia compensatória, vai ser maior, vai ser um rim vicariante. É importante a gente saber, né, que este tipo de anomalia pode estar associado a outras malformações do sistema gênito-urinário, né? É super frequente a associação de malformação renal com malformação do sistema genital, tanto em homens quanto mulheres, né? Então, ausência ou hipoplasia do útero, útero bicorno, unicorno, ausência ou aplasia de vagina na mulher, no homem, cisto de vesícula seminal, ausência de vesícula seminal do mesmo lado da genesia, ausência do ducto deferente, né? Além disso, a gente pode ter, né, malformações musculoesqueléticas, anorretais e criptorquidia, tá bom? Então, é importante saber porque ele pode ter outras anomalias associadas, tá? E a outra anomalia de número é o rim supranumerário, ele tem um rim a mais, né? É bem mais raro do que a agenesia renal. Aquele rim supranumerário, geralmente, ele é menor, né, do que o rim normal e, frequentemente, ele está fundido com o rim normal de onde ele está. Se for um rim supranumerário à direita com o rim direito, se for supranumerário à esquerda com o rim esquerdo. Ele pode apresentar sistemas vasculares e ureterais independentes, tá bom? E frequentemente a implantação ureteral, né, o ureter daquele rim supranumerário, ele é ectópico, fora da localização habitual, tá? Bem, em relação às anomalias de tamanho, a gente pode ter uma hipoplasia renal, né? O próprio nome já diz. Então, você tem uma falha no desenvolvimento desse rim que não atinge o tamanho habitual. Geralmente, são rins que mantêm o aspecto normal. Então, se você olhar, ele vai ter seio renal, vai ter cortical, vai ter pirâmide, porém, ele é pequeno, né? Então, geralmente são rins de aspecto normal, porém com redução de suas dimensões, e eles têm poucos néfrons, então 6 ou menos pirâmides, né? Quando unilaterais, geralmente são assintomáticos, então frequentemente são de diagnóstico acidental. Quando bilateral, podem ter evidência de insuficiência renal. Por que eu digo podem? Porque a função vai depender, né, do quão grave foi a hipoplasia, de quão acentuado é a hipoplasia. Se a hipoplasia é leve e discreta, né, ele vai manter a função renal, né? Então, a função renal vai depender da massa renal. Então, vai depender do grau de hipoplasia daquele rim, tá? E outra anomalia de tamanho é a nefromegalia. Geralmente essas nefromegalias, que são os rins grandões, estão associados a síndromes, tá? Então, síndrome de Beckwith-Wiedemann é um, né, em que você tem uma alteração no braço curto do cromossomo 11, né? Em 80% dos casos é de apresentação esporádica. Quando a gente fala que a apresentação é esporádica, a gente porque não tem a transmissão hereditária, né? Então,
Em 80% dos casos, o pai e a mãe têm um rim normal, mas o filho apresenta um rim grandão, né, relacionado à síndrome de Beckwith-Wiedemann. Então, esporádico é isso, tá? Ou, nos 15% restantes, como resultado de transmissão hereditária, né? Então, esses pacientes apresentam hemihipertrofia, macroglossia, gigantismo, né, e podem apresentar, então, rins de dimensões aumentadas, contornos lobulados e pirâmide renal mal definidas, né? Cistos renais podem estar presentes. Aí ele está fazendo parte de um contexto, né, maior, né? E a síndrome de Perman, geralmente, aqui o diagnóstico é feito neonato, né, na gestação, né? Então a paciente, a mãe, né, cursa com polidrâmino, macrosomia neonatal. Esses pacientinhos vão apresentar hipertrofia das ilhotas de Langerhans, né, e dismorfismo facial, macrocefalia, hipertelorismo, ponte nasal larga. Bem, em relação às anomalias de rotação, posição, efusão, geralmente, né, muitas vezes são questões de prova, tá? Em relação, começando pelas anomalias de rotação. Bem, no rim embrionário, então primitivo ali, bem fetalzinho, o diagrama aqui mostra a posição normal do hilo renal, ele é mais posteriorizado, né? E no adulto normal, esse rim ele tem um sentido, né, uma apresentação anteromedial. Então, esse daqui é no fetinho, esse daqui é no adulto. Então, daqui para cá, né, nós podemos ter alterações, né? Então, aqui no diagrama C, rotação incompleta. Então, o hilo que estava posterior começou a rodar, mas não chegou na posição que deveria chegar. Então, houve uma rotação incompleta. Aqui no diagrama D, o que aconteceu? Ele passou da posição que deveria estar. O hilo está anteriorizado, né? Então, você tem uma hiperrotação. Aqui, o hilo, em vez de ser medial, está lateral, porque rodou demais, né? Então, é a hiperrotação exagerada. E aqui, o rim rodou ao contrário, né? Então, rotação invertida, tá? Então, são essas as anomalias de rotação que podemos observar, tá bom? Anomalias de posição são as chamadas ectopias, né? Quando é a ectopia simples, né? A gente chama é o que a gente chama de rim pélvico, né? Então, é quando houve ausência daquela migração cranial que deveria ter havido. A gente já viu, né, que inicialmente os rins estão localizados na cavidade pélvica e aí eles vão ascendendo, né? Então, quando não ocorre essa ascensão, né, ele persiste na cavidade pélvica, chamado de rim pélvico, e é o chamado de ectopia simples quando está do mesmo lado da implantação ureteral, tá? Então, aquele rim pélvico em que o ureter, né, se implanta na bexiga do mesmo lado do rim é chamado de ectopia simples. Geralmente, essa ectopia simples é unilateral, mais frequente no rim esquerdo. Esse rim ectópico vai apresentar uma pelve anteriorizada e frequentemente ele pode ter uma vascularização separada anômala, né? A gente sabe aqui que vem da aorta, porém pode vir das artérias ilíacas, né? E, é claro, o ureter dele vai ser mais curto, tá? Então, esse rim tem uma associação maior, então, com refluxo vésico ureteral, com uma implantação anômala desse ureter, então pode se implantar na vagina, vestíbulo, uretra, vesícula seminal, né? E outras anomalias urogenitais, né? Quem nunca, né, vai começar a fazer o exame, você olha lá e fala assim, o senhor operou do rim, né? Você vê um rim normal e o outro você não vê, né? Toda vez que isso acontecer, é mandatório. A gente tem que varrer até a cavidade pélvica, tá? Então, a gente vê que o rim esquerdo aqui tá logo, né, acima aqui da cúpula vesical, né? Então, tá bem baixo, tá bom? Bem, o que é a ectopia cruzada? A gente vê, nesse diagrama a gente vai entender melhor, né? Que a implantação do ureter na bexiga, né, está preservada, então o ureter implanta do lado contralateral que o rim normal, porém o rim está do outro lado, né?
fundido, geralmente fundido com o rim normal, tá? Então, a ectopia é chamada cruzada quando o rim, né, contralateral, então no caso aqui do diagrama seria o direito, né, está localizado à esquerda. Tá? Então, o rim está à esquerda, o ureter tem que cruzar a linha mediana para inserir aqui na bexiga. Tá? O rim heterotópico localiza-se geralmente inferior ao rim tópico e pode ocorrer fusão desses rins. Tá bom? Então, aqui é um exemplo em que a gente observa o rim tópico, o rim ectópico fundido, né, com o rim. Tá? Rim em bolo é outro tipo, né, de anomalia de fusão, em que na realidade esses rins eles estão unidos, né? Então também é chamado de rim discoide, de rim em panqueca, né? Então esses rins, ó, são maiores, únicos, né, correspondendo o quê? Aos dois rins fundidos. Geralmente estão localizados na cavidade pélvica, né, na linha mediana ou junto à bifurcação aórtica. Tá? As pelvis renais são anteriorizadas, podem apresentar hidronefrose ou algum grau de dilatação, né, do sistema pielocalicinal. Os ureteres podem ser separados ou, eventualmente, drenarem num ureter único, tá bom? Essa anomalia é mais difícil da gente ver, tá? É mais rara, tá bom? A gente vê mais as ectopias, né, do que esse rim em bolo. Tá? Oh, desculpa. Bem, aqui é uma anomalia de fusão também, né, gente? Rim em ferradura, né? Acho que é o mais frequente, a gente vê demais, né? Os rins inferiores, os polos inferiores dos rins ficam fundidos por uma faixa de tecido. Esse tecido pode variar, né? Pode ser parênquima, então ter função, ou ser um tecido fibroso, tá? Então, esse é chamado de istmo, né? Esse istmo a gente vê aonde? Anteriormente aos grandes vasos abdominais, então a aorta e veia cava, tá bom? Os hilos renais tendem a ser anteriorizados, né? Você vai ver uma anteriorização, e essa anteriorização, né, predispõe a cálculos e infecções. Por quê? Porque eles têm, né, maior predisposição a refluxo vésico-ureteral, podem apresentar duplicação do sistema coletor, né? Pode haver uma localização retrocaval, né, de um dos ureteres, né? Atresia esofágica, malformação no retal, anomalias cardíacas, são outras malformações que estão associadas, né, aos rins em ferradura, tá? Bem, como é que a gente vê isso no ultrassom? Geralmente eu desconfio do rim em ferradura porque todo exame de ultrassom você mede o tamanho renal, faz parte, hein? Né? Você precisa dizer, você coloca lá rim com dimensões normais, é bom colocar a medida ali do rim. Então, todo exame de ultrassom eu faço a medida do rim. E aí, o que acontece? Eu consigo adquirir uma imagem em que eu defino bem o polo superior para colocar o caliper aqui, porque eu nunca consigo definir o polo inferior. Então, toda vez que eu não consigo definir o polo inferior, eu falo, eu vou ter que olhar para ver se não é rim ferradura. E batata, né? Você chega lá, você encontra, né, esse istmo de tecido, né, que pode ser parênquima, que pode ser tecido fibroso, unindo os polos inferiores. Então, como você tem uma fusão aqui, né, esses polos inferiores tendem a medianizar, né, por isso que a gente não consegue, né, uma imagem direito aqui para você conseguir medir direitinho o tamanho renal, tá? Então, esse é o aspecto característico do rim em ferradura. Tá? Então fica uma má definição aqui do polo inferior. Quando você vai, muda o seu transdutor e faz a varredura transversal, você vai ver aqui a coluna, a aorta, veia cava e anteriormente a eles uma faixa de tecido unindo então os dois polos inferiores, tá bom? Bem, a gente vai começar aqui anomalias da pelve e do ureter. Tá bom? Começando pela estenose congênita da junção ureteropélvica, tá? Neste tipo de anomalia, o que a gente tem? A gente tem um desenvolvimento anômalo dessas fibras musculares, gente. Né? Então, a gente tem um desenvolvimento anômalo das fibras musculares lisas do ureter, né, com fibrose.
tá? A JUP, né, estenose da JUP, geralmente ela é unilateral, né, mais frequente no rim esquerdo, né? Porém, o rim contralateral normal, né, tem maior incidência de malformações geniturinárias, né? Então a gente já discutiu várias delas, a agenesia, rim displásico multicístico, né, e várias outras, refluxo, né? E esse rim, né, ele é mais propenso, né, a complicações, tais como infecção, formação de cálculo e perda da função renal, tá? No ultrassom vai depender o quê? Do grau ali de estenose, né, que a gente vai ter. Então pode variar desde uma dilatação bem leve, né, da pelve, até dilatações acentuadas, né, levando então a perda, a atrofia cortical, a atrofia do parênquima. Tá? O que é importante, né? O ureter é sempre normal. Para você fazer o diagnóstico de estenose, né, da junção ureteropélvica, você tem que ter o ureter normal, ou seja, você não vê dilatação ureteral. A gente sabe que o ureter normal é difícil de ver, né? Então o que a gente não vê? A gente não vê dilatação ureteral. Você vê dilatação da pelve, dos cálices, muitas vezes com afilamento do parênquima, na fase terminal ali daquelas dilatações muito exageradas, a gente nem consegue identificar muito o parênquima, o rim, né? Você vê uma massa cística. Porém, a gente não vê dilatação ureteral associado, tá bom? Aspecto clássico, né? O mega ureter congênito, né, é a causa mais comum de hidronefrose de neonato. Já foi questão de prova. A causa mais comum de hidronefrose no neonato é o mega ureter congênito. É mais frequente nos meninos, né, no rim esquerdo. E aqui a obstrução, gente, é funcional. Tá? O que significa? Não existe nenhuma estrutura anatômica ali que esteja causando a obstrução. Não existe massa, não existe brida, não existe coágulo, né? Não existe nada estrutural causando a obstrução. A obstrução ela é funcional por quê? Porque você tem um segmento do ureter aqui que é aperistáltico. Tá? Então, essa ausência de peristalse do ureter que leva a uma obstrução funcional. Tá bom? No ultrassom, o achado pode variar desde uma ureteroectasia bem discreta, então uma dilatação discreta do ureter, até, né, ureterohidronefroses acentuadas, né? Então, aqui é um exemplo, né, em que a gente observa um nenenzinho, né, em que todo o segmento, né, ureteral está dilatado, né, até a pelve e os cálices, tá? Bem, a dilatação ureteral pode ser focal, então pegar só aquele segmento distal aperistáltico ou, né, dependendo aqui, por exemplo, né, em toda a sua extensão, tá bom? Ureter retrocaval, né, então é uma anomalia aqui de posição do ureter, né, é mais frequente no sexo masculino, numa proporção de 3 homens para uma mulher, e esse ureter, então, apresenta um trajeto anômalo atrás da cava, tá bom? Isso pode levar a uma compressão ou estreitamento desse ureter, levando então uma ectasia do sistema coletor a montante. Tá bom? O grau de ectasia, o grau de dilatação vai depender do grau de compressão que é exercido aqui pela cava sobre o ureter. Tá? Então sempre esse grau de dilatação pode variar. Tá? E chegamos aqui à duplicidade do sistema coletor. Gente, duplicidade do sistema coletor, gente, cai ano, sai ano, acaba caindo na prova, né? Então, cai na prova, eles dão uma pausa ali de 1 ano, 2 anos e cai na prova de novo, e cai na prova de novo, tá bom? Então, é um assunto que cai bastante na prova, né? Então, precisa, a gente não sabe se vai cair esse ano ou não, mas precisa ir conhecendo o tema, tá? Porque realmente é recorrente, tá bom? Então, a duplicidade do sistema coletor é a anomalia congênita mais comum, tá bom? A duplicidade, ela pode ser parcial, né, ou completa. O que vai diferenciar a parcial da completa? Se os ureteres, né, se juntam para drenar num meato único na bexiga, ou se os ureteres são totalmente separados e vão drenar em orifícios separados, tá bom? Bem, quando há
duplicidade é completa, ela pode ser bilateral em até 20% dos casos. Bem, o que a gente precisa conhecer? O ureter que drena a unidade superior, tá bom? A unidade piélica superior. Esse ureter, geralmente, ele é ectópico. É ele que geralmente vai inserir numa localização ectópica, né, na bexiga. Geralmente está associado a uma ureterocele, então ele é mais propenso ao que? A obstrução, e geralmente é ele que está dilatado, tá bom? O ureter inferior, que drena a unidade piélica inferior, geralmente esse ureter tem localização tópica ou mais próximo da tópica, e porém esse ureter ele é mais propenso a refluxo e a causar infecção, tá bom? Esse ureter que drena a unidade superior, geralmente ele tem uma localização mais medial e inferior em relação à unidade que drena a unidade inferior. Gente, isso daqui é a regra de, eu não sei como é que se fala, Weigert-Meyer, sei lá, mas já caiu várias vezes na prova do título, tá bom? Então, vamos relembrar o que é a regra, tá bom? Então, essa regra só aparece quando? Quando você tem duplicidade completa do sistema coletor. Você tem que ter 2 ureteres, né? Então, essa regra diz que o ureter que drena a unidade superior se insere mais medial e inferiormente que o ureter tópico. Ele está mais propenso à obstrução e é a que causa dilatação, porque tem uma ureterocele aqui associada. E a unidade ureter que drena a unidade inferior, geralmente ele tem uma inserção lateral, né, com um trajeto intramural mais curto, né? Ele geralmente é o que é mais tópico, ou próximo do tópico. Porém, devido a esse trajeto intramural mais curto, ele é mais propenso ao que? A refluxo, tá? Então, a refluxo e infecção. Então, o ureter superior, né, da unidade superior, ele está associado a ureterocele, propenso à obstrução, e por isso ele fica dilatado, tem uma dilatação. O ureter da unidade inferior, ele está propenso a refluxo e infecção, tá bom? Vocês têm que conhecer para ir para a prova, tá? Na realidade, na prática, o achado mais comum da duplicidade do sistema coletor é esse, gente. A gente vê um rim que geralmente, você vê, né, que eu sempre meço, geralmente ele é maior que o outro rim, né? Então, geralmente, o rim que tem duplicidade, ele é maior que o outro rim. E a gente vai ver uma imagem de duplicidade do seio renal separado por uma faixa de tecido hipoecogênico, que é contínuo com a cortical renal e que tem a mesma ecogenicidade da cortical renal. Então, o mais frequente não é a gente ver, né, isso aqui. O mais frequente é a gente ver esse aqui. No nosso dia a gente vai ver várias vezes essa imagem. Porém, um aspecto mais característico, né, aquele que é pedido nas provas e característico, é esse aqui. Né? Então você vê, esse é um pacientinho que eu fiz. Bebezinho, né? Vocês veem pelo tamanho do rim. É uma duplicidade, então a unidade superior, né, ela está dilatada, e a cortical que reveste esta unidade, gente, já está afilado, o parênquima já tem afilamento dessa unidade superior. Né? Então, você tem uma dilatação do componente piélico superior, do ureter que drena essa unidade, então ela está todo dilatada, e quando você chega na bexiga, você encontra essa imagem císticazinha aqui, né, no local onde o ureter se insere na bexiga.